Fala pessoal, como que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, pretendo postar uma série de vídeos aqui no YouTube com conteúdo relacionado ao mercado financeiro em geral, economia, finanças, investimentos, e pretendo contribuir de forma direta para o conhecimento de todos vocês e também pretendo aprender muito com vocês, seja através dos comentários ou através de alguma mensagem direta que porventura vocês possam vir a me enviar, tá bom? O conteúdo desse vídeo vai ser o Sistema Financeiro Nacional. É um assunto importante, um assunto base de muitos cursos de economia, administração e até mesmo diversas certificações do mercado financeiro, sejam das mais básicas até mesmo as mais avançadas, como por exemplo CGA e CFA. Tá? Basicamente, o que é o Sistema Financeiro Nacional, tá galera? O Sistema Financeiro Nacional nada mais é do que um conjunto, né, de entidades financeiras que tendem a trabalhar em harmonia. Por que eu falo tendem? Porque nem sempre essa relação entre os agentes financeiros se dão da melhor forma possível. Tá? Então, nesse sentido, no melhor dos mundos, a gente pode dizer que o trabalho ele deve ser feito de forma conjunta, né? Ou seja, em harmonia, para que de fato todos os objetivos e interesses dos agentes econômicos que circundam, ou melhor dizendo, que fazem parte do mercado financeiro, sejam atingidos, tá bom? Em outras palavras, o Sistema Financeiro Nacional ele é constituído por um conjunto de instituições financeiras, sejam elas públicas e privadas, tá? Sejam elas públicas e privadas que atuam por meio de instrumentos financeiros, tá? Para de fato conseguir promover a manutenção positiva do nosso país. O que é a manutenção positiva do nosso país? É exercer a captação de recursos de forma eficiente, é fazer a distribuição e transferências de valores entre os agentes econômicos de forma inteligente, né? A fim de se atingir o objetivo principal definido pelos nossos órgãos máximos do sistema financeiro, tá bom? E como que é a composição do Sistema Financeiro Nacional? Quais são os órgãos, e aí falando de forma hierárquica, que atuam para que de fato todas essas ações sejam exercidas no mercado financeiro? Bom, basicamente a gente divide o Sistema Financeiro Nacional em três grandes vertentes. Tá? A primeira vertente é de moeda, crédito, capitais e câmbio. A segunda é a de seguros privados e a terceira é de previdência fechada. E cada uma dessas vertentes vai ter uma série de órgãos, tá? Que estarão distribuídos de forma hierárquica, de acordo com as suas funções. Então a gente tem os chamados órgãos normativos, os chamados órgãos supervisores e, por fim, os operadores. De forma direta, os órgãos normativos são aqueles que não executam ações propriamente ditas, tá? Eles formulam diretrizes para que os órgãos supervisores façam a fiscalização dos órgãos operadores para verificar se de fato esses órgãos operadores estão exercendo as suas funções de forma eficiente, de forma correta, tá bom? Vamos adentrar um pouco mais a fundo em cada um desses órgãos. Vamos lá. Quando a gente fala do cenário de moeda, crédito, capitais e câmbio, o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional é o chamado Conselho Monetário Nacional, tá? É justamente o Conselho Monetário Nacional que vai definir as diretrizes de funcionamento, né, do sistema financeiro no nosso país e formular toda a política de moeda e crédito da nossa economia. E tudo isso tem como objetivo atender os interesses econômicos e sociais do nosso país. Então, de acordo com os caminhos econômicos que o nosso país
vai trilhando, é dever do Conselho Monetário Nacional tentar adequar esse caminho através de diretrizes, tá? Que serão exercidas por outros órgãos que eu vou falar mais à frente, tá bom? Então, o Conselho Monetário Nacional ele é o órgão normativo dessa primeira vertente, que é a vertente de moeda, crédito, capitais e câmbio. Fechado? Abaixo do Conselho Monetário Nacional, subdividem-se dois grandes órgãos. O primeiro é o Banco Central do Brasil, né, ou chamado Bacen, e o segundo é a Comissão de Valores Mobiliários. Tá? Basicamente, em termos de função, o Banco Central do Brasil é a instituição que vai fiscalizar todas as outras instituições financeiras, a fim de verificar se essas instituições financeiras estão exercendo as suas funções de forma correta, tá? Por outro lado, não é só essa a função do Banco Central, tá, pessoal? Existem uma série de outras funções, mas talvez a principal seja essa, em conjunto também com a verificação se as diretrizes que o Conselho Monetário Nacional impôs está sendo exercida de forma coesa. A gente pode usar como exemplo as chamadas políticas monetárias e fiscais do nosso país, né? Mais à frente, em outros vídeos, eu vou falar um pouco mais a respeito, mas o papel do Banco Central é exercer essas políticas econômicas de forma eficiente, né? Muitas vezes estando em concordância com aquilo que o Conselho Monetário Nacional impôs. Fechado? Outro órgão que está logo abaixo do Conselho Monetário Nacional é a CVM, ou Comissão de Valores Mobiliários. Assim, em termos de função, tá, galera? A CVM, ela tende a fixar e implementar as diretrizes e normas do mercado de valores mobiliários, tá? E aí ela se assemelha muito ao Banco Central, só que a diferença é que ela tende a fiscalizar as companhias abertas, a bolsa de valores, tá? E os agentes que estão envolvidos no mercado de capitais e fundos de investimento. Mas talvez o que mais vocês têm que colocar aqui em ponto de atenção é que a CVM ela tem que dar proteção aos investidores, tá? Ela tem que assegurar toda a lisura nas operações de compra e venda de valores mobiliários. Então, é basicamente essa a ideia. Quando a gente fala de Banco Central, a gente está falando de instituição financeira. Quando a gente fala de CVM, a gente está falando de mercado de capitais. Beleza? Outras duas vertentes que estão totalmente relacionadas aí, ao nosso sistema financeiro nacional são as áreas de seguros privados, tá? E previdência fechada. Em termos de órgãos normativos, é o Conselho Nacional de Seguros Privados que vai cuidar toda dessa parte de diretriz de seguros privados, e será a SUSEP, né? Na verdade é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que faz todo esse controle e fiscalização do mercado de seguros, tá? Vale a pena ressalvar que quando a gente fala de SUSEP, a gente está falando de previdência complementar aberta, tá? Então a SUSEP, ela é o órgão supervisor que vai executar as políticas para o regime de previdência complementar, tá? Aqui a gente vai adentrar mais nos próximos vídeos, mas aqui a gente pode falar de alguns tipos de produtos de previdência complementar. Tem o PGBL, tem o VGBL, e ambos esses produtos vão se diferenciar de acordo com as características do investidor. Cada produto vai estar em maior concordância de acordo com algumas características mais específicas que cada investidor tem, seja essas características relacionadas a tempo de investimento, né, ao regime de tributação de imposto de renda, mas tudo isso a gente vai falar nos próximos vídeos, tá bom? E por fim, a gente também tem a previdência fechada, tá? E a previdência fechada tem como órgão normativo o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que justamente vai fazer todas essas formulações de diretrizes, e a Previc, né, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que vai exercer toda a parte de fiscalização
das entidades fechadas de previdência complementar. E aqui fica mais um parênteses. Aqui a gente está falando de previdência complementar fechada, tá? A previdência complementar fechada difere-se da complementar aberta porque ela é muito mais específica, está relacionada mais ao âmbito das empresas que justamente difundem esses tipos de produto. E aqui a gente pode usar como exemplo chamados fundos de pensão, tá? Que também vai ser explicado nos próximos vídeos. E se a gente fosse mencionar cada órgão operador aqui de todos os segmentos do mercado financeiro, quando a gente está falando, por exemplo, de Banco Central, a gente pode falar que os bancos comerciais e múltiplos são órgãos operadores. A gente pode falar das instituições de pagamento, que também são órgãos operadores que estão logo abaixo do Banco Central. A gente pode falar das corretoras e distribuidoras que também fazem parte aí da gama de órgãos que são fiscalizados pelo Banco Central. E por fim, as cooperativas de crédito. Beleza? Quando a gente fala de CVM, né, ou melhor dizendo, Comissão de Valores Mobiliários, a gente pode citar a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, e também a Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? O mercado de balcão, a gente está falando de derivativos e outros tipos de investimento que também devem ser fiscalizados aí pela CVM. Beleza? Por outro lado, quando a gente fala de seguros da Previdência Complementar Aberta, a gente pode citar seguradoras e resseguradoras, a gente pode citar a entidade aberta de previdência, tá? E para fechar, a gente também tem a Previdência Fechada, que tem como órgão operador principal as entidades fechadas de previdência complementar, ou os chamados fundos de pensão. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula, agradeço firmemente a atenção de vocês e vamos para o próximo vídeo. Meu nome é Diego, bons estudos!